parte da manhã, o início da nossa análise econômica, né? Que no sábado passado a gente já fechou a análise financeira com a análise vertical e a análise horizontal, né? Então hoje a gente, na parte da manhã, inicia a análise econômica, a gente vai ver ali os indicadores de análise econômica de lucratividade e de rentabilidade. Na parte da tarde, aula 8, com os indicadores econômicos de taxa de retorno de investimento. Então são os dois grupos aí de contas de análise econômica que a gente vai fazer, tá? Então, nossa gravação já foi dada início, ela fica disponível depois para vocês lá no Classroom, né? Todas as nossas aulas, como vocês sabem, são gravadas e ficam lá na barra atividades do Classroom. Na barra atividades, lá no tópico vídeos aulas ao vivo. Já está lá os vídeos da aula 1 até a aula 6. A aula de hoje, aula 7, na parte da manhã, e aula 8 na parte da tarde, também estarão ali disponíveis. Logo ocorra a aula, né? Os slides, a mesma coisa, tá? Os slides da aula 1 a 6 já estão lá no Class. Na barra atividades, lá no tópico slides, nós temos ali a aula 1 a 6 já disponível. Depois a aula 7 e a aula 8, né, em slide, estarão lá disponíveis. E claro, né, além disso, dos slides e do vídeo, na primeira parte da aula, sempre depois do intervalo e chamada, nós temos exercícios na segunda parte. E aqueles exercícios ali da segunda parte da aula compõem a presença de vocês, né? Na segunda metade da aula, porque cada turno são duas presenças, né? Uma de antes e uma de depois do intervalo. Aqueles exercícios continuam lá à disposição. Significa que, bom, depois de eu ter feito os exercícios na aula, posso retomar, posso voltar lá e olhar de novo, claro, né? Os exercícios ficam ali disponíveis na barra atividades do Classroom, dividido por tópicos, né? Exercícios da aula 1, tá lá. Exercícios da aula 2, ou seja, assim por diante, todos com o seu devido tópico, né? Exercícios que foram programados aí para vocês fazerem em cada aula, tá? No início de cada aula, gente, temos aí por padrão, né? Quando a gente inicia o sábado, na parte da manhã, a gente relembra o nosso calendário, justamente para que ninguém esqueça os prazos em que nós temos aí o processo avaliativo, né? Que vão formar a nota de vocês tanto na N1, na N2 e por consequência a média. Então vamos retomar rapidamente, relembrando. Primeira semana, lá no dia 18/9, a gente teve de manhã a aula 1, de tarde a aula 2. Claro que na parte da manhã, né, antes da aula 1, a gente teve o contrato pedagógico. Este conteúdo, né, da aula 1 e 2, corresponde à avaliativa 1 de vocês, valendo um ponto no Moodle, né, que já fechou lá no dia 30 de setembro, valia um ponto. Depois, no segundo sábado, 25/9, na parte da manhã a gente teve aula 3, na parte da tarde a gente teve aula 4, e correspondente a este conteúdo, né, da aula 3 e 4, vocês tinham a avaliativa 2 no Moodle para fazer, valendo aí um ponto. Ela disponível ficou até a quinta-feira, né, dia 7. Depois, no terceiro sábado, foi sábado passado, né, nós tivemos a aula 5 na parte da manhã, a aula 6 na parte da tarde, e vocês tinham ali a avaliativa 3 para fazer, valendo um ponto, também até quinta-feira, dia 7, né, um pontinho. E já fechou, né, hoje já estamos aí no dia 9. Hoje, na parte da manhã, a gente vai ter a aula 7, o início dos indicadores de análise econômica, vamos ter os indicadores de lucratividade e rentabilidade. Na parte da tarde, nós fechamos os indicadores de análise econômica com os indicadores de taxa de retorno de investimento. Estes dois conteúdos correspondem à avaliativa 4 de vocês no Moodle, tá? Que já está aberta aí, vai até o dia 14, que é quinta-feira da semana que vem, né? Então, até quinta-feira da semana que vem, até meio-dia, né? Porque essa última avaliativa fecha ao meio-dia. E vocês têm esse prazo ainda, né? Para entrar lá e fazer a avaliativa 4. São 4 pontos. Para fechar os 10 pontos da N1, temos o nosso
trabalho disciplinar, né? Cujo prazo combinado é até o dia 12. Né? A gente abriu o Classroom, mostrou para vocês lá no dia do contato pedagógico onde é que está o trabalho, como é que vocês abrem, editam e fazem a entrega do trabalho. Inclusive está lá, né? A data combinada de entrega até dia 12, né? A entrega do trabalho disciplinar. Ou seja, até terça que vem, né? Ficou combinado, né? Então não esqueçam desse detalhe. Fechando então aí os 10 pontos da N1, os 4 pontos das avaliativas lá do Moodle, mais os 6 do trabalho no Classroom. Tá? Tem que ser feito e entregue no Classroom. No dia 16, na parte da manhã, que é o sábado que vem, a gente tem uma revisão, tá? Então, na primeira parte da manhã do sábado que vem, a gente faz um conteúdo de revisão. Depois do intervalo da chamada vai ter exercícios de revisão. E à tarde, às 13 horas, a prova. Então, nosso último contato ao vivo é de manhã, no dia 16. Porque de tarde já não tem, né? Não tem conteúdo, não tem aula, é só a prova. Tá? Então, fez a revisão de manhã, de tarde, às 13 horas, é a prova. Um pouco antes das 13 horas, vai ser postado para vocês no Class as instruções e o código da prova. Então, antes das 13 horas, uns minutinhos ali, vocês vão acessar o Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código, aí sai do Class e vai lá para o Moodle. Acessa lá o Moodle, ead.qi.edu.br, acessa como sempre, né? Com seu RA e senha. Aí lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, onde estavam as avaliativas da N1, né? Vai aparecer lá. Tarefa avaliativa final, é a prova. Clica nela, vai pedir o código. Vocês vão inserir o código que foi informado e vão ter acesso ali às 15 questões da prova. Tá? As provas agora têm 15 questões, né? Valendo 10 pontos. Portanto, abriu a prova, tem as 15 questões para fazer. No horário da aula, tá, gente? Das 13 até as 16, vocês têm 2 horas para fazer a prova. Então, entrou às 13 horas, colocou o código, das 13 conta mais 2 horas, até as 15, né, são 2 horas para fazer a prova. Tá? Fechou o tempo de prova, as 2 horas, ela vai encerrar automaticamente, vai computar as questões que foram feitas. Tá? Entrou às 14 horas para fazer a prova. Vai até às 16, né? Às 14 até às 16, 2 horas de prova. Agora, quem deixar para entrar, né? É até às 16, né? Melhor dizendo, das 13 às 16. Quem deixou para entrar depois das 14 horas já não vai ter o tempo cheio, né? Então, se o horário da aula encerra às 16, às 4 da tarde, e eu entrar 15h30 na prova, vai ter só meia hora para fazer, né? Porque encerra às 16 horas, né? Então, fiquem atentos a isso, para não entrar atrasado na prova, né? E ter pouco tempo para fazer, tá? Então, o ideal é já entra no início do turno, né? A aula da tarde inicia às 13, já entra na prova por ali, né? Às 13 horas, aí tem o tempo das 2 horas tranquilo para fazer as 15 questões, tá? Vale 10 pontos. Então, N1 mais N2 dividido por 2 dá a média de vocês. Se por acaso, né, somar N1 e N2 e dividir por 2 não der a média mínima de 6, abaixo de 6, aí tem que fazer a substituição, tá? A substituição acontece no Moodle, no dia 30, é um sábado, às 9 da manhã. Aí lá abaixo da avaliativa 1, 2, 3 e 4 da N1. Prova final, embaixo vai aparecer a prova de substituição. Para aqueles que ficaram abaixo da média só, tá? Quem ficou acima da média não faz a substituição. Neste caso, vai acessar a prova, 15 questões, a prova de substituição. Igualmente cai todo o conteúdo da disciplina, né? A nota que ficou na substituição substitui a menor. Então, se ficou com uma nota menor na N1 ou na N2, é essa que vai ser substituída, tá? Para tentar chegar na média final 6. Muito bem, gente. Esse é o nosso calendário. A gente conversa sobre ele, né? Todos os sábados, sempre no início da manhã,
para que a gente não esqueça, né, desse processo todo aí. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre o calendário? Alguma coisa que ainda não tinha perguntado? Tranquilo, gente? Muito bem. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aí do calendário, nós vamos seguindo adiante. Então, análise econômica. A nossa análise econômica, né, é um dos componentes aí da nossa disciplina de administração financeira, que é composta de análise econômico-financeira. Lá no início, né, a gente falou a respeito disso, conceituou a análise econômico-financeira, e logo depois a gente dividiu ela em duas partes, né? A gente divide elas para estudar, né, separadamente, a análise financeira, nós vimos ali, né? Indicadores de curto prazo, de longo prazo, análise vertical, análise horizontal, os quatro aspectos da análise financeira, e agora a segunda parte, que é a análise econômica, composta por lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno de investimento. Claro que é sempre bom relembrar que é uma composição de um cenário completo, né? Análise econômico-financeira, tem que olhar esse todo para poder tomar decisões, ações em relação aos problemas analisados, né, nos demonstrativos dessa empresa, na gestão financeira da empresa. Então, nunca isoladamente só análise financeira, nunca isoladamente só análise econômica, muito menos ainda, né, somente um indicador dentro de uma dessas análises. Deve ser o cenário completo, todos os indicadores de análise financeira, todos os de análise econômica, e a gente tem um cenário, né, mais apropriado para tomar ações e decisões. Tá? Então, a análise econômica em si, ela busca avaliar aí o desempenho dessa organização, né? Ela teve um desempenho positivo, se ela gerou lucro, tá? Ou não. As fontes principais de informação da análise econômica são o DRE e o balanço. Tá? Então, esses dois demonstrativos vão ser constantes aí, né, durante a análise econômica. Para estabelecer aí, né, uma boa análise econômica, nós precisamos obter, então, esses três elementos básicos da análise econômica, tá? Elementos de lucratividade, elementos de rentabilidade e os elementos de taxa de retorno sobre o investimento. A lucratividade ele vai ter a sua série de indicadores, e idem os demais, né? Rentabilidade e TRI também vão ter os seus indicadores próprios. Tá? Então, começando pela lucratividade, o que ela é, né? Qual a finalidade? Então, ela busca avaliar ali os valores aportados na empresa em termos de, né, capital dos sócios, capital de terceiros, né, capital próprio, o capital social. Em termos de capitais colocados na empresa, ela está gerando algum nível de retorno, de lucratividade. Aí nós vamos avaliar lá o DRE, vamos verificar as receitas, né? Vamos verificar o lucro obtido posterior às receitas, quando se faz a exclusão lá dos custos, a exclusão das despesas. Está gerando lucro? Aí nós temos alguns tipos de lucratividade, né? Lucratividade bruta, lucratividade operacional, lucratividade do exercício, lucratividade líquida do exercício, cada uma delas olhando um aspecto da geração de lucratividade. Tá? Então a gente vai olhar DRE e balanço para analisar esses tipos de lucratividade. A primeira delas é a lucratividade bruta. Tá? É o primeiro cálculo de lucro da empresa. Tá? Nesse caso, né, a gente faz a relação entre
a receita operacional que foi obtida, né? Exclui ali os custos operacionais até chegar no lucro operacional bruto. Essa relação entre a receita operacional ROL e o lucro operacional bruto, então, é a nossa lucratividade bruta. Tá? Quanto de lucratividade bruta essa empresa está obtendo nesse confronto, né, entre a lucratividade operacional bruta e a receita líquida? Então, a fórmula da lucratividade bruta é lucratividade operacional bruta dividido pelo ROL, receita operacional líquida. Essa divisão nos dá um índice, né? Feita a multiplicação por 100, nós vamos ter um resultado percentual de lucratividade bruta. Tá? No caso deste exemplo que a gente está usando aqui, esse DRE da empresa Alimentos S.A., ela tem 3 exercícios sociais, né? Exercício social do ano final 0, do ano final 1 e do ano final 2. E é sempre muito importante a gente estar atento a qual ano social se refere à solicitação de cálculo. Eu posso fazer, né, a lucratividade bruta do ano final 0, 1 e 2. Daqui a pouco eu estou fazendo um exercício, estou fazendo uma atividade avaliativa, estou fazendo a prova, e no enunciado me pede de tal ano. Eu tenho que estar atento de que ano está sendo pedido, porque cada ano vai ter a sua lucratividade bruta correspondente. Então, se pegar aleatoriamente qualquer ano aqui e fizer o cálculo, talvez não dê o resultado, né, que foi solicitado no enunciado do exercício. E aí, às vezes o pessoal, usei a fórmula, mas não deu certo. Às vezes está fazendo do ano equivocado, né? Então, muita atenção em relação a isso, tá? Então, lucratividade bruta do exemplo aqui é do ano final 2. Então, eu estou olhando aqui ano final 0, 1 e 2. O ano 2 é a primeira coluna aqui do DRE. Eu vou procurar o LOB, né? Lucro operacional bruto, está lá. R$ 5.362.330. Dividido pelo ROL, está ali o ROL, Receita Operacional Líquida, R$ 5.984.950. Divide os dois valores, tá? Deu ali 0,896 vezes 100, 89,60%. Significando que a lucratividade bruta, ou seja, aquilo que a empresa obtém, né, de LOL, frente à receita líquida, representa quase 90%. Então, ela tem uma excelente lucratividade bruta aqui, né, um resultado positivo, né, muito bom para essa empresa, indústria de alimentos Alfa. Tá? Significa que os custos operacionais aí estão controlados, né, e a empresa está gerando uma boa lucratividade bruta. Tranquilo esse primeiro cálculo aqui, gente? Como é que tá para vocês? Acho que sim, é que eu cheguei há pouco, né? Não peguei o início de novo. Eu estava 10 minutos tentando entrar, estava demorando. Deu uma travadinha na internet. Mas Fazia 10 tranquilo. minutos que eu não conseguia, meu Deus do céu, travando e travando e travando. Sim. Dependendo do dia, né, a internet ela dá uma variada assim que é incrível, né? Aqui na minha Aham. rede também. Às vezes eu tenho que ligar aqui tudo 1 hora antes da aula para ver se está tudo certo com a internet, porque às vezes dá uma bugada, né? Aham, já tava brava. Às vezes, dependendo da operadora, né? Tem dias que tá bom, tem dias que tá ruim, às vezes demora um pouquinho mesmo. É? Mas não te preocupa, Ana. A gente tá gravando, né? E aí essa parte inicial, depois tu consegue rever na Aham. gravação, tá? Aham. Eu já tinha ido de manhã cedo, ligeiro, para fazer a vacina, segunda dose, passei no mercado Sim, e já fiz um monte de coisa. já conseguiu tomar vacina, legal. Isso Aham. aí, Ana. É. Importante, né? Vamos se prevenir. O Vinícius colocou ali no chat ali que tá tranquilo. A Miriane colocou um ok ali no chat. Muito bem, gente. Então, caso vocês tenham dúvida, tá? Não deixem passar. Interrompe o professor. Ô, professor, estou com dúvida em tal coisa. Né? Manda no chat, ou habilita o microfone aí para perguntar. Mas se está tranquilo, a gente vai indo adiante, tá? Mas não deixem de
pedir a palavra aí, caso precisem, né, tirar alguma dúvida. Então vamos adiante agora com a lucratividade operacional. Agora, tá, a lucratividade operacional, ela vai excluir as despesas operacionais em relação ao lucro bruto, né, o lucro operacional bruto, tá? Então é uma lucratividade que vê o resultado, o lucro gerado pelas operações da empresa. A lucratividade operacional, por isso, ela exclui ali as despesas operacionais, vê o que sobrou, né, de lucro frente à receita. Tá? Por isso, a fórmula da lucratividade operacional é o lucro operacional líquido dividido pela receita operacional líquida. Dividido os dois fatores, nós vamos ter um índice vezes 100, ele vai nos dar um percentual de resposta, né? Demonstrando que o lucro operacional, ou a lucratividade operacional, melhor dizendo, representa tantos por cento, né? Então, é o lucro sobre a receita obtida. De novo, sempre aquele cuidado, né? A gente está fazendo um exercício, uma prova, uma avaliativa, e tem 3 exercícios sociais ali, eu tenho que estar atento de qual exercício social eu tenho que fazer o cálculo, né? No caso, a lucratividade operacional está pedindo aqui do ano final 2, tá? Então, vou lá buscar o LOL. Lucro operacional líquido, ano final 2, R$ 4.827.035. Ele vai ficar na parte de cima da divisão. E eu vou dividir esse valor pelo ROL. Então, vou procurar ali no DRE o ROL. Receita operacional líquida, R$ 5.984.950. Dividir um pelo outro, nós temos ali 0,807. Faz vezes 100 e dá ali 80,65%. Significa que a lucratividade operacional da empresa de 80,65%, ela tem, então, esse resultado, né, sobre a receita que foi gerada. Então, o meu lucro operacional líquido representa 80% da receita operacional líquida, né? Então, o meu lucro operacional também é um número bem expressivo, né? Positivo para a empresa. A empresa está muito bem, né, em termos de lucratividade operacional, né? 80%. Tá? Um ótimo número. Já vinha sendo confirmado, né? Uma boa lucratividade antes, lá na lucratividade bruta, mas ali é só, né, despendia os custos operacionais. Agora, aqui considerando também as despesas, né, a gente vê que realmente as operações estão gerando lucratividade. Tá? Aquilo que a empresa aporta em termos de lucratividade, aquilo que ela, enfim, né, aplica nas suas operações, realmente está girando ali 80,65%. A empresa está muito saudável nos quesitos de lucratividade. O próximo tipo de lucratividade é o LNO ou RNOP, tá? Tem as duas siglas que podem ser utilizadas. Ela é a lucratividade não operacional, por isso LNO, ou então resultado não operacional, RNOP. Podemos usar as duas siglas, tá? Na apostila de vocês mostra isso, né? LNO ou RNOP. Na bibliografia aí da administração financeira, temos também, né, a mesma coisa, tá? Vamos encontrar livros utilizando o LNO ou então o RNOP. Tá? Nós vamos utilizar aqui o RNOP por padrão. Tá? Então, o resultado não operacional, né, a lucratividade não operacional, é o RNO menos o DNO sobre o ROL, faz primeiro, que está aqui, né, para depois fazer vezes 100. Tá? Então é importante ressaltar aqui a sequência certa, tá? Primeiro faz a subtração, tá? RNO menos DNO. Depois que subtraiu, faz a divisão pelo ROL. Depois é que faz a multiplicação. Então é esse passo a passo, tá? Não posso multiplicar primeiro para depois... Não, é esse passo a passo. Primeiro subtração, depois divisão, depois a multiplicação, tá? O que é o RNO, essa sigla aqui na fórmula, né? O RNO é a receita não operacional. Tá? O DNO, o que é essa sigla? Despesa não operacional. Então eu faço receita não operacional menos despesa não operacional primeiro, depois divido pelo ROL, receita operacional líquida, vezes 100. Bom, aqui é importante a gente lembrar um detalhe sobre os registros das receitas no DRE. No DRE,
a gente registra as receitas operacionais e as receitas não operacionais também. O que é a receita operacional? Aquela que advém, né, que é proveniente das operações da empresa. A empresa é uma padaria, então a venda do pão, do leite, do bolo, do salgado, dos frios, são receitas operacionais, ou seja, a padaria faz, né, esse tipo de produção, esse tipo de comércio, e toda venda que é feita e que está relacionada, né, com essa razão de existir, é uma receita operacional, portanto. Mas a padaria pode ter uma receita não operacional, claro, aquelas receitas, né, resultado de vendas, né, ou de entrada de capital que não vem, né, da venda do bolo, né, do pão e assim por diante, no caso do exemplo da padaria. Então, se essa padaria tem um terreno, né, tá lá no CNPJ da padaria que aquilo ali, aquele terreno que ela não usa, né, aquele terreno lá é dela. Mas então o que ela decide fazer? Vou alugar aquele terreno. Ou então a padaria tem uma pecinha do lado, né? Tem a padaria que, né, faz as suas atividades ali, mas ela tem uma pecinha do lado que ela aluga ali para um barbeiro, uma cabeleireira, alguma coisa assim, um pequeno, outro pequeno comércio. Esse aluguel que ela recebe dessa pecinha que ela aluga ali não vem das operações, ela não é uma corretora, né? É uma receita não operacional, uma receita que vem de outra coisa que não é das operações da empresa. Seria o aluguel. Então, o aluguel é um exemplo, né, de receita não operacional para essa empresa. Tá? Claro que, tendo o imóvel e fazendo aluguel, não tem só as receitas, né? Vem as despesas também, tem os impostos, né, os reparos, consertos, enfim, que a empresa tem. Então, faz menos as despesas não operacionais. Ou seja, uma receita não operacional me gera também uma despesa não operacional, né? No mínimo, vou ter que pagar IPTU, né? Uma despesa atrelada ao bem que a empresa possui. Bom, no caso, em análise aqui, nesse DRE, nós temos que fazer o RNOP do ano final 1. Tá? Então, temos ali o exercício final 3, final 2 e final 1. Então, eu vou buscar o RNO, Receita Não Operacional, do primeiro ano. Então, está lá embaixo, né? Resultado não operacional. Dentro do resultado não operacional, tem ali aluguéis recebidos. A empresa recebeu R$ 850 de aluguel. Ela não é uma imobiliária, então essa receita não é operacional mesmo, né? É uma outra coisa, uma outra receita que a empresa recebe. Ela é um comércio, né? Tá aqui, comercial sem rumo, e as receitas operacionais dela estão no hobby ali, né? Venda de mercadorias. Então, ela é um comércio, vende mercadorias, o que é receita operacional está ali. O que é receita não operacional que vem de outras coisas, né? Que a empresa tem, no caso aluguel, está lá no resultado não operacional e é R$ 850. Acontece que a empresa tendo esse imóvel que ela aluga, ela também tem despesa. Então, logo abaixo ali está a despesa extra operacional ou despesa não operacional, né, que advém, então, da posse desse imóvel. Tá? Ela tem ali, então, R$ 520 de despesa. Então, ficou 820 do aluguel, menos 320 das despesas desse imóvel, ou seja, a receita não operacional 850, menos a despesa não operacional 320. Um menos o outro dá um resultado. Esse resultado é que a gente divide pelo ROL, tá? Receita operacional líquida, que está ali no DRE. Receita operacional líquida do ano 1, 8.385. Aí eu faço a divisão. O resultado dessa divisão, 0,063, faço vezes 100, e aí nós temos um percentual, tá? 6,3%. Ou seja, a lucratividade não operacional ou o resultado não operacional é 6,3%. Está valendo a pena, né, a empresa ter esse imóvel e alugar? Tá. Está dando resultado de 6,3% de lucratividade. Né? Então, essa interpretação, né, é essa a avaliação que se faz do resultado não operacional da empresa. Poderia ter um resultado não operacional negativo? Poderia, né? Se caso os aluguéis não tivessem sido pagos, está atrasado o aluguel, a empresa não está recebendo os aluguéis. O que ela teria? As despesas, né? Então o IPTU vai chegar, né? Impostos vão chegar, tem que pagar.
Se a receita fosse zero, não está recebendo aluguel, receita zero menos despesa, daria um número negativo ali, né? Dividido pelo ROL, número negativo, vezes 100, um percentual negativo, ou seja, aí não está valendo a pena, né? Ter esse imóvel que está dando problema, está dando mais despesa do que receita, né? E a empresa pode fazer essa avaliação, né? Se esses elementos não operacionais permanecem ou não permanecem, né? Sob sua posse. Ela pode resolver, né? Se desfazer, vender, enfim, né? Por motivo aí de resultado que não está dando aquilo que é esperado pela empresa. Nesse sentido aqui, ela está tendo uma lucratividade, né, de 6,3% sobre esses aluguéis. Tá? Tranquilo esse indicador, gente? A Paula colocou que sim. Miriane também colocou tranquilo no chat. Claro, né, gente, que vai ter cálculo de RNOP ou lucratividade não operacional somente se a empresa tiver essas receitas não operacionais, né? Então, se a empresa não tem esse prédio que ela aluga, que gera uma receita não operacional, não tem lucratividade não operacional. Então, nem sempre, né? Todas as empresas vão ter no seu DRE ali o resultado não operacional, depende da empresa. Pode ser que ela não tenha esse terreno, não tenha esse imóvel que ela aluga, aí não vai ter uma receita não operacional, tá? Outras coisas que poderiam ser receita não operacional para além do aluguel, né? Sucata. Eventualmente, né, num mês ou no outro, a empresa para, reavalia o seu estoque, vê o que ficou de sucata e vende aquilo que ficou obsoleto como sucata. Então a empresa, né, ela tem a sua receita operacional que vem das vendas dos produtos, mas aquilo que é sucata é não operacional, né, que no resultado não operacional, eventualmente, ela pode ter, né, registro de material obsoleto, né, sucata que é vendida como sucata. Tá? Lucratividade do exercício. Tá? Agora nós vamos ter aí o somatório aí da lucratividade operacional, né? E o resultado não operacional. Então são dois resultados, né, de lucratividade, o operacional e o não operacional, confrontado com a receita. E nós temos a lucratividade do exercício. Tá? Soma ou subtrai, divide pelo ROL, faz vezes 100. Por que soma ou subtrai? Como a gente viu, o resultado não operacional ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, se o resultado não operacional for positivo, a gente soma com o LOL. Mas se o resultado não operacional for negativo, ou seja, tem mais despesas do que receitas não operacionais, aí faz o LOL menos o resultado não operacional. Então depende, né? Se eu vou somar ou se eu vou subtrair, depende do resultado não operacional. Tá? Se ele for negativo, vai subtrair. Tá? Muito bem. Então aqui, gente, vamos analisar o DRE, aquele cuidado, né? Sempre olhar qual exercício social está sendo solicitado, para olhar qual a coluna certa dos valores, né? No caso aqui, a lucratividade do exercício do ano final 1. Nós temos que fazer o LOL, mais ou menos o resultado não operacional, dividido pelo ROL vezes 100. Então vamos olhar primeiro o LOL, né? Tá lá. Lucro operacional líquido, LOL, do ano final 1, R$ 2.315. Mais ou menos o resultado não operacional. O resultado não operacional é R$ 530. É um valor positivo? Sim, então soma. Né? Então é mais, tá ali, R$ 530, né? Então é LOL mais 530. Ah, e se o resultado não operacional ali fosse negativo, né? Menos 530. Aí seria menos, né? Seria 2.315 menos 530. É mais porque então o resultado foi positivo, tá? Somou este valor, divide pelo ROL. ROL do ano 1, tá ali, resultado operacional líquido, ano 1, 8.385. Então, somou, divide pelo ROL. O resultado deu 0,339, aí faz vezes 100, ficou uma lucratividade do exercício de 33,9%. Então, agora, né, considerando a lucratividade operacional líquida mais a lucratividade não operacional, né, frente à receita que a empresa tinha, ela tem lucro neste exercício, tá, do ano final 1, de 33,9%. É um excelente resultado ainda, né? Agora já a empresa considerando ali, né,
os dois tipos de lucratividades, operacional e não operacional, e, né, vendo que essas lucratividades, né, são impactadas pelos custos, né, as despesas todas, a empresa gera um excelente resultado no exercício, né, 33,9%. A próxima lucratividade, agora é a lucratividade líquida do exercício. Tá? Agora ela vai até o ponto em, estamos considerando, né, custos, despesas e impostos. Inclusive, considerando os impostos, ainda assim gera lucratividade no exercício. Tá? Então, a nossa lucratividade do exercício, líquida do exercício, vai ser o LAIR menos PIR-CS sobre ROL vezes 100. O que é essa sigla LAIR? Né? LAIR é lucro líquido antes do imposto de renda. Lucro líquido antes do imposto de renda, menos a provisão, PIR, né? Provisão para o imposto de renda, barra CS, contribuição social. Então, é o lucro operacional líquido antes do imposto de renda, menos a provisão dos impostos, imposto de renda e contribuição social. Faço um menos o outro, essas duas contas estão ali no DRE, né? Faço uma menos a outra, divido pelo ROL, receita operacional líquida, o resultado eu faço vezes 100 e verifico, né, quanto ficou de lucratividade líquida neste exercício. Tá? Alice levantou a mão, pode falar, Alice. O professor, eu gosto das disciplinas que tem que fazer cálculo, mas essas siglas aí é que acabam, né? Tô lá focado, daqui a pouco tem que estar lá catando para lembrar o que é cada uma. Essa daí é a pior parte. Exatamente, né? Sempre tem aqui embaixo, tá, uma legendinha, eu coloco, justamente para ajudar. Se quiserem anotar, né? Ajuda bastante. Quando eu tô fazendo esse exercício, eu já deixo uma folha separada fora só para copiar as legendas. Uhum. E tem que ter, né? Essas siglas aí são várias siglas, né? Então a gente tem que ter para conseguir achar a conta, né? Senão a parte da matemática é simples, né? Agora achar a conta ali, saber a sigla faz toda a diferença, né? Muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que procurar aqui no nosso DRE, tá? É qual ano se refere à solicitação do cálculo. Então é LLE, lucratividade líquida do exercício, do ano final 2. Então tem aqui o DRE, ano final 0, ano final 1 e ano final 2. Então dessa primeira coluna que eu vou olhar. A primeira conta que pede é o LAIR, que é o lucro operacional líquido antes do imposto de renda. Então tá lá. Lucro operacional líquido antes do imposto de renda. Tá lá, R$ 4.827.035. Esse valor eu vou subtrair, ou seja, eu vou fazer menos a provisão do imposto de renda e contribuição social, que está logo abaixo, está ali, ó. Provisão do imposto de renda e contribuição social, está lá. R$ 1.158.488,40. Eu tenho que fazer a subtração desses dois valores, né? Está ali na fórmula, então. Faz um menos o outro, tá? Aí deu um resultado ali, 3.668.546,60. Eu vou dividir o resultado dessa subtração pelo ROL, né? Qual é o ROL do ano 1? Está ali. Receita operacional líquida, R$ 5.984.950. Divide um valor pelo outro, dá um índice, 0,613 vezes 100, nós chegamos a um lucro líquido do exercício de 61,3%, ou 61,30%. Tá? Então, é um lucro líquido do exercício bem expressivo, porque agora, né, a gente está vendo que, inclusive, né, com os impostos, né, esse exercício aqui traz, né, um bom, excelente, na verdade, não só bom, né, mas excelente nível de lucratividade líquida nesse exercício. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Fora as siglas aí, né? A Alice falou que as siglas aí que pegam mesmo, né? Tranquilo, Renata. Tá tranquilo, senhor. Os cálculos todos, matematicamente falando, são bem tranquilos, né?
uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, ou uma soma, uma divisão, uma multiplicação, ou só uma divisão e uma multiplicação. Então, são operações básicas da matemática. Os detalhes aqui que importam bastante, né? Quais detalhes? Eu tenho que ver primeiro qual é o ano que eu tenho que fazer o cálculo. Isso é fundamental, né? Começa daí. Se eu olhar o ano errado, já vai dar a resposta errada. Depois de olhar o ano que eu preciso, né? Claro que eu tenho que olhar os elementos que são solicitados na fórmula, né? Eu tenho que olhar e achar a conta certinha ali, né? Para poder colocar o valor certo na fórmula. E claro, né? Sem esquecer que, né, cada tipo de lucratividade tem uma fórmula específica, então não posso confundir uma com a outra, né? Não usar a fórmula da lucratividade bruta no lugar da lucratividade operacional e assim por diante. Então, também no enunciado, né? Eu tenho que ler ali qual fórmula que está pedindo, né? Para pegar a fórmula certa, tá? Então, esses pequenos detalhes. Agora vamos ao conceito de rentabilidade, que é o segundo, né, indicador de análise econômica aqui da nossa aula da manhã, sendo que para a tarde fica a taxa de retorno, né? Então, rentabilidade. O que é a rentabilidade, né? Ela vai medir o desempenho econômico dessas empresas, dessas organizações que estão sendo analisadas, avaliadas, né? Ou seja, está sendo remunerado o capital investido na empresa, está dando retorno para aqueles investidores, aqueles valores financeiros que ali foram aportados. Então, o capital dos sócios está tendo rentabilidade para o sócio, está tendo retorno para o sócio. Aquele recurso, aquele valor que a empresa tem lá de reservas de resultados, de lucros, e que ela colocou nela mesma, né, reinvestiu, está tendo retorno? Qual o nível de retorno? Aqueles recursos que a empresa buscou de terceiros, né, aqueles recursos que a empresa, né, tem lá no seu ativo, né, que ela aportou no ativo, ela colocou dinheiro no caixa, no estoque, ela colocou dinheiro no ativo permanente, né, imóveis, né, o imobilizado, né, máquinas, equipamentos, que está tudo lá no ativo. Está tendo um retorno sobre aquele valor que a empresa colocou lá. Isso é a nossa rentabilidade, né? Essa empresa tem rentabilidade sobre os capitais que foram aportados nessa organização, tá? Claro, né? Avaliando isso através do lucro no final do exercício. Tá? Então, essa é a nossa rentabilidade. E, claro, ela tem, né, as suas fórmulas específicas que representam, né, o retorno que está sendo dado sobre esses capitais que estão presentes ali, né, no nosso demonstrativo, DRE e balanço. O primeiro deles, tá, no conceito de rentabilidade, é verificar o retorno sobre os investimentos em prazo. Então, se eu fizer a aquisição de uma máquina, ou se eu fizer o lançamento de um novo produto, ou se eu construir lá, né, mais um prédio para aumentar o espaço da expedição da empresa, né, para conseguir trabalhar com estoque maior. Esses investimentos que estão sendo feitos, né, se eu fizer esse investimento, quanto tempo vai levar para me ter de volta esse valor que eu investi? Eu comprei uma máquina de 1 milhão. Quanto tempo leva para esse 1 milhão voltar para a empresa? Vai levar 2 anos. Vale a pena? É um prazo curto, né? A máquina vai continuar como patrimônio, depois disso ela vai continuar gerando lucratividade. Então, talvez 2 anos vale a pena, né? Dependendo da estrutura da empresa, aquilo que ela pretende com esse projeto. Mas daqui a pouco eu faço esse cálculo, essa máquina que eu vou comprar por 1 milhão vai demorar 30 anos para ter esse valor de volta. Ou seja, vale a pena gastar 1 milhão para esperar 30 anos para ter esse valor de volta? Muito provavelmente não, né? Então, o PRI, prazo de retorno de investimento, nos dá essa medida, um horizonte de tempo, né? Quanto tempo vai demorar para esse investimento retornar? Ele também é chamado de payback, tá? Então, é um outro termo, né, que a gente vai encontrar aí na bibliografia, nos livros, né, que representam também esse prazo, tá? Então, a gente vai encontrar lá PRI, prazo de retorno de investimento, ou então payback, tá? Significa a mesma coisa, é o tempo que leva, né, para a empresa ter de retorno, né,
aquele investimento que foi feito. O cálculo é simples, é o investimento total realizado, dividido pelo lucro total. E a gente tem ali um prazo que é dado em número de anos, tá? Então, se deu, por exemplo, 1,5, então 1,5 anos que vai demorar para esse investimento retornar. Se deu 0,5, é em anos, então é 0,5 anos que vai levar para esse retorno voltar. 0,5 anos é metade de um ano, né? 0,5 seria 6 meses, né? 1,5 anos seria 12 meses, mais meio ano, 6 meses, total de 18 meses. Né? Mas o resultado final é sempre em número de anos, tá? Então, nós temos aqui um exemplo. Uma empresa vai fazer aí um investimento de 120 mil e o lucro auferido, né, ou aquilo que se busca de lucro, são 52 mil reais. Então, a gente vai fazer simplesmente, né, a divisão ali do investimento total, 120 mil, pelo lucro de 52 mil. O resultado é 2,3 anos, né? O resultado é sempre em número de anos. Então, vai demorar ali, né, 2 anos, 24 meses, né, mais 0,3 ali de um ano. Né? A terceira parte de um ano, o ano tem 12 meses, né? A terceira parte são 4 meses. Então, são 24 meses, 2 anos, mais 4 meses, 0,3, 28 meses. Vai demorar para a empresa ter de volta, né, o valor que ela investiu, 2,3 anos. Tá? Menos de 2 anos e meio. Então, a depender da análise, né, daquilo que essa empresa espera, esse prazo pode ser um prazo aceitável. Tá? Claro que a empresa tem que ver o restante do contexto desse investimento. Né? Então, 2 anos e meio, tem que ver se essa empresa tem fôlego financeiro para suportar essa espera. Né? Então, não significa que o prazo ser um pouquinho menor, né, seja o suficiente, depende da capacidade financeira, né, dessa empresa. Então, ela precisa avaliar se dá para esperar 2 anos e meio. Tá? Nós temos um outro exemplo aqui agora, mudando os valores, então, né, de investimento e o resultado esperado, a gente vai ver que muda o tempo, né? Então, uma empresa possui um investimento aí de 235 mil, teve um lucro, né, ou espera um lucro de 25.510, qual vai ser o prazo de retorno? PRI, investimento total, dividido pelo lucro total. 235 mil é investimento, dividido pelo lucro, 25.510. Deu ali 9,21 anos, quase 10 anos. Então, o que ela vai ter de lucro, né, é um valor, né, mais baixo em relação ao investimento, por isso o prazo dá mais longo, né, dá quase 10 anos. E claro, de novo, né, 10 anos de prazo para esperar ter esse investimento de volta. Vale a pena ou não? Se a gente olhar só o valor financeiro e o tempo, talvez a gente veja, não vale a pena. Né? Seja uma linha de raciocínio. Mas a empresa pode avaliar outros fatores, né? Bom, tudo bem, vai demorar esse tempo todo para ter esse retorno financeiro. Mas existem outros retornos aí, né? Então, com essa nova máquina eu vou conseguir, né, ter mais visibilidade, vou ter novas linhas de produtos. Isso pode trazer, né, num espaço mais longo, uma conquista maior do mercado. Então, pode ter outras análises de retorno, valorização da marca, né, visibilidade de mercado, que são mais subjetivos, e a empresa pode tomar a decisão, né, vendo, 10 anos só pelo financeiro realmente é muito longo. Mas se a gente olhar esses outros fatores, e aí entra também outros aspectos da gestão, né, para a tomada de decisão, que vão também ser considerados. Tá? Mas esse valor aqui, né, esse número de anos aqui pode ser impeditivo para a grande maioria das empresas. Né? 10 anos para retorno não será suficiente muitas vezes. Tá? Tem que ser, às vezes, um tempo menor, né? Menor aí que 2, 3 anos, né? Geralmente são os mais aceitáveis. Acima disso, aí depende de outros fatores que as empresas avaliam. Tá? Bom, depois do PRI, nós temos a rentabilidade do capital próprio. Tá? Ou seja, vai ser avaliado aqui, nesse indicador, tá? Aqueles capitais que estão lá no patrimônio líquido da empresa, que é o capital próprio da empresa. Que capital próprio é esse? No patrimônio líquido nós temos o capital dos sócios, mais o capital
que a empresa colocou ali como as reservas de lucro, né? O resultado que ela obteve. Então, o capital do sócio mais o resultado que a empresa obteve é o nosso capital próprio. Esse valor financeiro aportado pelos sócios e pelo próprio resultado da empresa está sendo remunerado, a empresa está ofertando retorno financeiro para esses capitais aportados pelo sócio e por ela mesma, isso é um indicador de extrema importância, né? Então, o cálculo dele, da rentabilidade de capital próprio, vai ser o lucro líquido do exercício, né? Que é o nosso resultado final do DRE, dividido pelo patrimônio líquido da empresa, que está lá no balanço, que é esses dois capitais, né? Dos sócios mais as reservas de lucros. O resultado dessa divisão a gente multiplica por 100 e verifica qual é o percentual de retorno, de rentabilidade que está sendo ofertado sobre esses capitais aportados ali no patrimônio líquido. Tá? No caso do nosso exemplo, nós temos então a solicitação aqui da rentabilidade de capital próprio para o ano final 2. Temos o nosso DRE aqui à esquerda, tá? 3 exercícios sociais, ano 2, 1 e 0. À direita temos o balanço patrimonial, 3 exercícios sociais, ano 2, ano 1 e ano 0. E a solicitação é do ano 2. Então é nesta coluna, né, deste ano que a gente vai focar. Lucro líquido do exercício do ano 2, então. Eu vou olhar o DRE, ano 2, lá na última linha. Lucro líquido do exercício, R$ 3.668.546,60 centavos. Eu vou dividir esse valor pelo patrimônio líquido. Então, vou olhar o balanço, né? No ano final 2, lá embaixo, no passivo, está lá, patrimônio líquido, 6.254.291. Divide os dois valores, dá um índice, 0,5866. Faz vezes 100, dá uma rentabilidade sobre capital próprio de 58,66%. Qual é a interpretação desse resultado? Né? Qual é a lógica? O que nos diz esse número? O que a gente entende? E aqueles capitais que foram colocados ali no patrimônio líquido, capital dos sócios e os reservas de lucro da empresa, estão sendo remunerados, está dando um retorno, né, para esses capitais aportados ali, num total de 58,66%. Então, tem um excelente retorno, né, para os sócios, um excelente retorno para a empresa colocar seu investimento ali mesmo, né, nas reservas de lucro dessa empresa. Então, um bom número, a empresa está saudável e está valendo a pena para os sócios, né, aportar o dinheiro na empresa, está valendo a pena para a empresa, né, colocar o dinheiro, reinvestir esse dinheiro na própria empresa. Dúvidas, perguntas até aqui, gente? Qual, se no caso dele não fosse bom, qual seria a porcentagem se não fosse positivo? No caso Como é fosse... uma análise econômica, né, a gente teria que avaliar outros tipos de rentabilidade, tá, Alice? Lembra lá no início que a gente falou dos tipos de investimento e a gente avalia, né, para os tipos de investimento, a segurança, a rentabilidade, a liquidez, enfim. Ah, sim, é porque às vezes também uma coisa pode estar baixinha, mas as outras está boa, Isso. né? Digamos aqui, ó, que a gente calculou essa rentabilidade de capital próprio e tivesse dado ali 3%. E a gente vai olhar a rentabilidade dos outros tipos de investimento que tem por aí. Vale a pena para o sócio deixar o dinheiro dele na empresa tendo uma rentabilidade de 3% quando, né, um fundo imobiliário, por exemplo, está pagando 12% ao ano? Ou quando uma letra do Tesouro está pagando, né, 8% ao ano mais IPCA? Então, opa, né, o nosso nicho de mercado aqui não está bom, né, não está dando uma boa rentabilidade. Deixa eu tirar meu dinheiro dali, vou colocar lá, vou remunerar esse dinheiro, né, nesse outro tipo de investimento e vou esperar as coisas melhorarem, né? Então, vamos trabalhar com marketing, vamos trabalhar com outras coisas. A hora que nosso retorno melhorar, eu volto a colocar esse dinheiro, né, na própria empresa. Neste momento aqui, olhando para essa empresa, né, está valendo muito a pena, porque não tem qualquer outro tipo, né, de investimento aí disponível que esteja me dando uma rentabilidade nesse nível aqui ao ano, né? Certo? Aí seria essa análise, uma análise econômica. Sim, sim. Tá? Certo. Obrigada.
Legal. Ótima pergunta da Alice, né? E realmente essa percepção, que é importante não só internamente, né, para os sócios, mas também, né, para quem é investidor, né? Digamos que é uma empresa, né, de capital aberto, né? Então, outros investidores podem fazer essas análises, né, e ver se vale a pena ou não, né, se tornar sócio, enfim, daquela empresa. O nosso próximo indicador de rentabilidade na análise econômica é a rentabilidade do capital social. Agora, gente, analisando só o capital dos sócios, tá? Então, antes a gente estava considerando, tá, na rentabilidade de capital próprio, capital do sócio, mais as reservas de resultado que a empresa tem. Agora aqui, esse é só para o sócio, tá? Considerando só o valor que o sócio tem na empresa, tá? Claro que, dependendo ali do valor que os sócios estão colocando na empresa, essa taxa pode ser maior ou menor, então depende ali, né, do dinheiro que os sócios têm aportado, esse valor retorna mais ou menos. Rentabilidade de capital social é o lucro líquido do exercício dividido pelo capital social, vezes 100. E nós vamos ter a dimensão só da remuneração dos sócios. Tá? Então vamos lá. De novo, cuidado do exercício social que está sendo solicitado, né? O RCS. É do ano final 1. Tá? Nós temos dois elementos que a gente tem que olhar. Um do DRE, o LLE, e o capital social, que é do balanço. E temos aqui, né, os dois demonstrativos. À esquerda, o balanço, à direita, o DRE. Eu vou ter que olhar o ano 1 de cada um deles, né? Porque tem ali 3 exercícios sociais, ano 1, 2 e 3. Então, primeiro, o lucro líquido do exercício lá no DRE, no ano final 1. Então, olhando aqui o DRE, né, que esse quadro aqui à direita, a primeira coluna é o ano final 1, e lá embaixo, na última linha, está lucro líquido do exercício, 1.849. Dividido pelo capital aportado pelos sócios. Só pelos sócios agora, né? Então, está lá dentro do patrimônio líquido, está lá o capital, né? Capital do sócio, 20.585. Divido um valor pelo outro, vai dar um índice, vezes 100, deu 9%. Então, significa que, para o capital, né, aportado pelos sócios nessa organização, neste ano, nesse exercício social do ano final 1, deu um retorno de 9%. Tá? Ou seja, toda vez, se os sócios mantiverem esse valor de aporte, tá, de 20.585, toda vez que o resultado for maior, né, que 1.849, a remuneração, o retorno vai ser maior que 9%. Então, com 1.849 de resultado, foi 9%. Mas se fosse o dobro, né, 3.900, R$4.000, aqui seria já 18% de rentabilidade. Então, conforme o lucro líquido do exercício vai melhorando, né, vai melhorando a rentabilidade dos sócios, tá? Então, essa análise é feita ano a ano, né, sempre considerando, né, o quanto de lucro no exercício houve, né? Por isso diz diretamente do quanto, né, o capital dos sócios está sendo remunerado. É positivo aqui, né? 9%. Lá em 2001, né, a gente teria que ver como é que estava, né, a taxa de juros, a inflação, como é que estava, né, os investimentos no ano de 2001 para ver se essa rentabilidade dos sócios era positiva, né, suficientemente frente aos outros tipos de investimentos disponíveis, né? Mas muito provavelmente sim, tá? E claro, né? Isso deve ser feito ano a ano e obviamente, né? Se fizer mês a mês, tanto melhor ainda, né? Porque a gente tem uma dimensão mais curta, né? Do que está acontecendo todos os meses, né? E aí os sócios precisam ter esses valores apurados, né? Constantemente, né? Praticamente online, ali acompanhando o dia a dia da empresa. O próximo agora, gente, é a rentabilidade dos capitais totais. Agora a gente verifica o retorno que a empresa está dando sobre os capitais todos que foram aportados no ativo da empresa. A empresa colocou dinheiro no caixa, dinheiro no estoque, né? No ativo permanente, máquina, equipamento, móvel, utensílio, prédio, tudo que ela colocou no ativo, todos os capitais que ela aportou no ativo,
frente ao lucro líquido do exercício, está dando rentabilidade, tá? Que é uma outra coisa que precisa ser avaliada também. Então, a rentabilidade de capital total vai ser o lucro líquido do exercício, né, lá do DRE, dividido pelo total do ativo, né, todos os capitais que a empresa colocou lá, né, durante o ano no seu ativo. Então, temos que olhar o balanço DRE de novo, cuidado com o período que está sendo solicitado, aqui é o ano final 1. Então, vamos olhar o LLE lá no DRE, no ano final 1. Tá lá embaixo, coluna ano final 1, lucro líquido do exercício, 1.849. Dividido pelo total do ativo do ano 1. Então, vou olhar o balanço patrimonial, está ali os exercícios sociais, ano 3, ano 2 e ano 1. Lá no finalzinho, lá embaixo, está o total do ativo do ano 1, 45.074. Aí a gente faz a divisão, acha o índice ali, 0,041 vezes 100, deu 4,1%, que é a rentabilidade do capital total. Ou seja, olhando para tudo que a empresa aportou no ativo, né, o quanto de rentabilidade teve, né, aquela movimentação toda no ativo lá, 4,1%. Aqui, é claro, gente, é uma análise mais interna, né? Porque se no rentabilidade de capital total, rentabilidade de capital próprio e rentabilidade de capital social importa bastante para o externo, né? Para os sócios, para os investidores que estão olhando, aqui importa bastante para a análise da administração financeira da empresa, né? Os movimentos que ela fez no ativo dela lá, né? Tem muito dinheiro, talvez, aportado, né, em ativo permanente, muito dinheiro que ficou parado em estoque, e a empresa precisa analisar que essa rentabilidade aqui foi relativamente baixa, né? Então tem que analisar melhor essas contas do ativo, o que aconteceu lá, né, com aquelas contas do ativo, e ver se não ficou daqui a pouco muito dinheiro parado em estoque e fechou o ano, né, sem conseguir converter aquelas vendas do estoque lá. E aí a rentabilidade reduziu, tá? Sempre que ela melhora o desempenho e a performance nas vendas, o estoque vai ser mais baixo no fechamento do ano, e aí a rentabilidade aqui, né, considerando o ativo, porque o estoque não ativo, tende a ser um desempenho superior, tá? Então aqui a empresa pode ter tido alguma dessas situações, né, tem que avaliar mais profundamente. Claro, né? É um indicador, né? Tem que olhar o cenário todo, né? Olhar todos os indicadores econômicos, todos os indicadores financeiros, para chegar a fundo, né? O que realmente está acontecendo, tá? Então, essa rentabilidade do capital total. Tranquilo, gente? Tranquilo. Muito bem. É uma quantidade relativamente grande de fórmulas aí, né? Várias fórmulas de lucratividade, várias de rentabilidade. Muita atenção em relação a isso. Eu prometo que de tarde vai ser menos fórmulas, né? Porque aí vai ser só a taxa de retorno de investimento. Né? E aí, realmente aqui tem uma quantidade um pouquinho maior de fórmulas, mas a matemática é bem tranquila, né? Muito bem, gente. Se vocês não têm aí nenhuma dúvida, nenhuma pergunta a mais, de momento, né? Que depois nos exercícios podem surgir as dúvidas. Se você não tiver nenhuma pergunta, a gente vai fazer o nosso intervalo. 15 minutinhos. Aí depois desses 15 minutos a gente volta, faz a nossa chamada. Depois da chamada, vamos ter exercícios no Classroom para exercitar esses cálculos, né? De lucratividade, de rentabilidade, mas não só cálculos, né? Todo esse conteúdo tem ali conceitos teóricos que vão ter questões teóricas também, né? Para a gente fazer nesses nossos exercícios depois. Nessa segunda parte da aula, depois, como vocês sabem, né? Feitos os exercícios, eu vou estar sempre aqui, né? Para atender dúvidas, perguntas de vocês durante a realização dos exercícios. Então é importante que vocês façam durante a aula, porque vocês têm, né? Possibilidade de tirar dúvida, a gente conversar aí sobre as dúvidas que estão acontecendo, tá? Então, gente, agora 10h10, 10h25, até 15 minutos, a gente volta do nosso intervalo e damos continuidade, tá? Uma parada para o cafezinho e já voltamos.